E para vocês que ficaram aqui, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você, esteja com sua casa. Amém? Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João. João, capítulo de número 13. Nós vamos ler do primeiro verso ao verso 17. João, o Evangelho segundo João, capítulo 13, do primeiro verso ao verso de número 17. Também está projetado ali para te auxiliar. Todos acharam? Amém? Diz, eu preferi com a sua luz acesa, por gentileza. Não, a outra. Isso, obrigado. Graças a Deus. O Evangelho de João, capítulo 13, de 1 a 17, diz o seguinte: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende o que estou fazendo agora, mas algum dia, algum tempo entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Judas. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo, não terá parte comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também as minhas mãos, a minha cabeça e não somente os meus pés. Jesus respondeu: A pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpo. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o traria, foi por isso que se referiu quando disse: Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz. E eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que envia a mensagem. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Até aqui, louvado seja Deus. Feche seus olhos. Pai Santo, obrigado pela tua palavra, obrigado pela porção do Evangelho a ser ministrado hoje. Obrigado pela tua igreja. Que o Senhor receba a nossa adoração, nosso louvor, como até aqui já aconteceu. Mas também te peço, Senhor, que transforme as nossas vidas com a tua palavra, por amor do seu nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. A porção do Evangelho que eu queria compartilhar com vocês essa noite fala sobre mudanças. Quase tudo muda e quase nada dura para sempre, permanece para sempre de forma igual. E eu quero dar alguns exemplos para vocês entenderem do que eu quero falar. O mundo muda, o dia a dia muda e as pessoas também mudam. Certa vez, em uma de suas aulas,
o professor Clóvis de Barros Filho, ele disse que ele morava com sua avó materna e essa pedia para ele buscar pão numa padaria que ficava aproximadamente 6 quadras da sua casa. O detalhe é que ele não levava dinheiro. Então ele ia para a padaria sem dinheiro. E aí existia ali uma confiança mútua. Que confiança era essa? De que ele voltaria para casa com a quantidade de pães que a avó pediu, e também existia a confiança de que a vovó voltaria para pagar aquela dívida num determinado dia do mês. Havia então essa confiança. E isso aconteceu por muito tempo, até que determinado dia, ele chegou, um dia como qualquer outro, ele chegou e havia uma placa na padaria dizendo: não vendemos mais fiado. Alguma coisa mudou ali, segundo ele. Algum processo de confiança foi interrompido ali. Provavelmente alguém que tinha o compromisso de voltar para acertar a dívida, deixou de voltar. Não foi lá pagar a dívida. Dessa forma, a confiança foi mudada. E, segundo ele, desse dia em diante, aquela fração do mundo, aquela parte de seu mundo, mudou. Eu quero dar mais um exemplo para você, que provavelmente, principalmente os homens aqui, jogou bola na rua com os amigos. Eu cresci numa região do Jardim Alvorada, a rua Vitor do Amaral, e eu jogava bola com os amigos na rua. Cortava, arrancava a capota do dedão ali, de vez em sempre, né, Tênis? E determinado dia, eu fiz isso pela última vez. Só que eu não sabia que seria a última vez. Teve um dia que eu joguei bola na rua com meus amigos pela última vez. E eu não sabia que aquele dia seria a última vez. A minha vida mudou aquele dia. No primeiro exemplo foi algo que rompeu imediatamente e houve consciência. A partir desse dia, mudou. No segundo exemplo, da bola na rua com os amigos, eu não sei te dizer qual foi o último dia. Simplesmente aconteceu. Eu queria te dar mais um exemplo que tem a ver com o meu local de trabalho. Eu trabalho numa empresa de tecnologia, do Sr. Antônio e da Dona Janete, e a gente está numa dinâmica bem gostosa lá no mês das crianças, que determinada pessoa manda ali uma foto de uma criança, e aquela criança é de algum dos colaboradores da empresa quando era criança. Então, há essa brincadeira da gente tentar adivinhar quem são essas crianças. Ah, fulano, é fulano, certeza. E algumas pessoas têm os traços, rapaz, parece que só foi esticado. Alexandre, por exemplo, né? Parece que só aumentou. Outras pessoas já é mais difícil entender o que mudou nelas. A questão é que a gente cresce, a gente muda. Alguns dos nossos traços de feição vai lá e permanecem os mesmos, outros mudam totalmente. Só que também não é só nosso estereótipo, o nosso físico que vai mudando. O nosso comportamento também vai mudando. Nós éramos crianças muito mais simples. Nós tínhamos demandas bastante mais simples do que as demandas que temos como adulto. As demandas aumentaram. A vida deixou de ser simples e eu posso dizer que a vida, talvez, de todo mundo aqui se tornou uma vida complexa. Mudou. Também não tenho certeza se a gente sabe que no momento da vida isso mudou. Não sei se parece mais com o exemplo do neto que foi buscar pão na padaria para a avó, e a determinado momento não podia mais comprar pão fiado, ou se tem mais a ver com o jogar bola na rua, que eu não me lembro quando que é a última vez. A questão é que nós mudamos, não só fisicamente, mas mudamos também o nosso comportamento, a complexidade do nosso dia mudou, e talvez a gente não saiba quando isso aconteceu.
A questão é que aconteceu, a gente mudou. E por vezes a gente mudou para um ser humano melhor. Por vezes não. Por vezes essa complexidade da vida fez com que a gente se tornasse pessoas difíceis. Pessoas complexas demais. Pessoas tumultuadas. E na mesa de Jesus, essa mesa que nós vamos falar hoje, a mesa de Cristo, e eu quero trazer para você uma interpretação, a partir de agora eu vou usar o termo a comunidade de Jesus, a comunidade da fé que se reúne em torno da mesa de Jesus, a igreja de Cristo, que é a igreja local, é a IPI Novo Horizonte, mas também é a igreja invisível, a igreja mundo afora. É uma igreja onde os participantes dela são pessoas complexas, pessoas mudadas pelas dificuldades que tiveram, pelos problemas que enfrentaram, de todo tipo de mudança pode ter acontecido comigo e com você, a ponto da gente chegar aqui ao redor da mesa de Cristo, participando da mesa de Cristo, participando da comunidade de fé cristã, da igreja de Jesus, cheio de complexidade. Certa vez eu trouxe uma mensagem que falava sobre Judas, e não é sobre isso que eu vou pregar hoje, mas eu vou abordar outros temas, mas eu queria resgatar aqui algumas nuances que eu falei naquela ocasião. Judas, por exemplo, eu imagino Judas uma criança dócil, normal. Uma criança judia normal. Uma criança que viveu e até os 8 anos, ao 8º dia foi circuncisada, até os 8 anos já conhecia o Pentateuco, aos 12 anos foi experimentada por algum rabino para saber se ia seguir aos pés de um rabino e tornar um talmidim, tornar um discípulo de algum rabino, ou se ele não foi qualificado por nenhuma das principais escolas, os Hiléus e os Chamais. É como se fosse hoje aí Harvard, Princeton. Não, nenhuma dessas escolas rabínicas quiseram Judas porque ele teve uma profissão. Diga-se de passagem, os 12 discípulos de Jesus tinham profissões. Isso significa que eles seguiram a profissão do pai, provavelmente o pai, e não seguiram uma escola rabínica para se tornar um rabino. A mesma aconteceu, inclusive, com o Senhor Jesus. Então eu penso que Judas foi uma pessoa normal, uma criança normal, mas que a complexidade da vida foi afetando, foi mudando, foi tornando mais difícil, foi tornando mais ganancioso, avarento. Só que nem sempre foi assim. Eu queria que você tentasse fazer esse exercício da trajetória de um menino chamado Judas Iscariotes a um traidor. A um traidor que também estava na mesa de Cristo. E eu queria, no texto que nós lemos, eu queria ilustrar aqui para você, eu preciso que você entenda o que está acontecendo. É um texto que tem a ver com a ceia do Senhor. E o Senhor Jesus vai ensinar uma última lição aos seus discípulos. E essa lição é sobre servir um ao outro. Então, o que Jesus faz? Jesus é o anfitrião desse jantar. Anfitrião no sentido não de que é o dono da casa onde o jantar aconteceu, mas era a pessoa que estava ali organizando, era o principal falante, o principal orador desse jantar. Consegue imaginar isso, certo? Em determinado momento, essa pessoa de autoridade, essa autoridade do jantar, ele se levanta da mesa, ele se remove a sua capa, parte da sua veste, ele cinge com uma toalha e ele então começa a lavar os pés
Dos discípulos. Então ele vai lá, ele vai lavar os pés de Mateus. Ele vai lavar os pés de Tiago. E aí ele vai lavando os pés dos discípulos até chegar aos pés de Pedro. Pedro vai dizer: o que o senhor está pensando que o senhor está fazendo? Eu vou lavar os seus pés. Não vai, não. Opa! Para tudo, não vai, não. O que está acontecendo? Então esse é o cenário, entende? Até aqui tudo bem? E nesse cenário, o texto diz algumas coisas para a gente, alguns comportamentos de pessoas. Fala da presença de pessoas nessa mesa, que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. De comportamentos de algumas pessoas relatada na exposição do Evangelho segundo João, capítulo 13, de 1 a 17. E 3 comportamentos eu queria chamar a atenção de vocês. O primeiro comportamento está no verso de número 6. Quando Jesus chegou a Simão, esse lhe disse... Não, primeiro não está no 6, primeiro está no 2. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a servir Jesus. Então, verso 2, repetindo. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Então, é possível sentarmos à mesa de Cristo, participarmos da comunidade cristã, a comunidade de fé que professa a pessoa de Jesus como seu Senhor e Salvador, por motivos carnais, por motivos, por vez, diabólicos, cheios de motivação errada. É possível que eu esteja aqui hoje, que você esteja aqui hoje, com motivações erradas. Na mesa de Cristo, é possível que isso aconteça. E a gente precisa trazer luz a isso. Certa vez, eu recebi uma aula de um professor chamado Júlio César Zabatiero. A disciplina era Teologia Sistemática 3. E ele falou uma coisa muito interessante que marcou a minha vida. Ele diz nessa aula: é possível que você viva relacionamentos baseados no pecado, debaixo do guarda-chuva do pecado, debaixo da abóboda do pecado. E ele deu 3 exemplos rapidinhos que eu vou falar para você. O primeiro deles é quando você vive um relacionamento com seu irmão, com a sua irmã, baseado na retribuição. O que é um relacionamento baseado na retribuição? É aquele sujeito que ele se relaciona com pessoas por conta daquilo que ele pode ganhar nesse relacionamento. É o sujeito que se relaciona com pessoas de boa classe social com o intuito de, muitas vezes, sobrar ali alguma coisa material do seu agrado. E essa pessoa, ela vai dizer: eu me relaciono com pessoas que podem me dar algo. Relacionamentos baseados na retribuição, na recompensa. Irmãos, é de se entender esse tipo de comportamento quando você e eu éramos bebês. Porque a gente chorava para uma retribuição. Qual que era a retribuição do nosso choro? O tetê, o mamazinho. Então, quando a gente é bebê, dá para entender. O Timóteo, acho que faz isso, provavelmente, não é? O Joaquim, Maria Ana. Mas quando a gente é adulto, a gente vive relacionamentos dessa forma e a gente precisa entender que relacionamentos com esse tipo de motivação é um relacionamento firmado no assunto do pecado. Certa vez eu ouvi 2 experiências que eu ouvi, que é: eu não saio dessa igreja porque ela é um bom lugar para eu fazer negócio. É um baita lugar para eu fazer negócio, a minha igreja. Uma igreja é muito grande e eu não saio dela porque é um bom lugar para se fechar negócio. E uma segunda vez eu ouvi
uma professora de ministério infantil relatando que uma mãe disse: eu gosto dessa igreja porque o meu filho tem contato com crianças da classe dele, crianças do nível dele. Parece uma brincadeira, mas isso é real. A gente viver relacionamentos baseados na retribuição, naquilo que o relacionamento pode me dar de bom. Um segundo tipo de relacionamento que está debaixo do pecado, do assunto do pecado, é o relacionamento legalista. Eu só me relaciono com o irmão que cumpre as mesmas leis que eu. Então eu vou dar só um exemplo aqui dos 10 mandamentos para ficar fácil de você entender. Eu cumpro os 10 mandamentos. Meu irmão cumpre só 7. Quer saber? Não é uma boa companhia. Esse tipo de relação é a relação formatada, criada, estruturada debaixo do assunto do pecado. E para terminar essa parte, ele diz, o professor Zabatiero diz que a exclusão, o afastamento, é um cenário de uma relação baseada no pecado. Quando eu afasto a pessoa de mim, quando eu rompo com ela, quando eu falo, ela, olha, não quero andar com você. Então esse é um relacionamento baseado no pecado. Existe até uma síndrome para isso, bastante recente, chamada síndrome de Thanos. Já ouviu falar? Quem aqui conhece o Thanos? Thanos é um personagem da Marvel que é um vilão. E esse personagem, que é um vilão, ele com alguns poderes conquistados, ele faz sumir metade da existência, metade na vida do universo, com um simples estalo de dedo. E parece que tem muitas pessoas acolhendo a síndrome de Thanos. Eu faço meu irmão sumir da minha vida, assim, ó, com estalo de dedo. Não quero mais esse irmão junto comigo. Relacionamento baseado no pecado. O diabo, ele instigou, ele eventualmente possuiu Judas Iscariotes. E aquele homem participou da mesa de Jesus com um motivo diabólico, com a motivação de se relacionar com aquele público, com aquelas 12 pessoas, os 11 discípulos e a pessoa de Jesus, por causa de ganho financeiro. Ele estava ali para ganhar. Ele estava ali para conseguir algo em troca. E a gente precisa, no nome de Jesus, entender que no Evangelho de Jesus, o único tipo de relacionamento possível que você pode ter comigo, que eu posso ter com você, irmão, é um relacionamento da graça. Um relacionamento de eu te amo, irmão, apesar de você. Jesus lavou os pés de Judas, apesar de Judas. A gente precisa entender que as pessoas mudam. Judas nem sempre foi aquela pessoa. E eu te garanto com 100% de certeza que a vida dessa pessoa, Judas Iscariotes, apesar de um final trágico, final sem graça ou desgraçado, teria sido muito pior se ele não tivesse convivido aqueles 3 anos com Jesus de Nazaré. Judas já foi nome proibido para crianças por causa da dignidade humana. Associou-se ao Judas. Até hoje, lá no Norte e Nordeste, tem a cerimônia de maiar Judas. Judas é feio. Só que Judas, ele é uma transição da palavra Iuda, que é Judá. Olha isso. É uma palavra maravilhosa. Nós falamos que o nosso Senhor, um dos nomes dele é o leão da tribo de Judá. Judas significa Judá, mas Judas não é bom. Judas é feio. Judas foi até proibido de ter nomes registrados de Judas. Porque é feio, não pode, gera perseguição. O Senhor Jesus decide lavar os pés dele, participar da vida daquele homem.
E esse é o relacionamento debaixo do guarda-chuva da graça, debaixo do guarda-chuva do evangelho. Eu viver com você, irmão, apesar de você. Eu viver com você, mesmo que você não tenha condições de me dar nada em troca. Eu viver com você, mesmo que você não cumpra os requisitos de santidade que eu cumpro, que, diga-se de passagem, não é nada demais. Mas mesmo que fosse, viver com você me faz bem. E esse é o evangelho esperado daquele que se reúne em volta da mesa de Cristo. Ou seja, o evangelho esperado daquele que professa Jesus e convive numa comunidade de fé que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Muito difícil? Está todo mundo comigo? Amém? Um segundo tema que a gente vai aprender agora sim, o versos 6 e 7. Fala assim: quando Jesus chegou a Simão Pedro, esse lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. E eu fui no grego para esse algum dia, e na verdade, não chega a ser algum dia. A palavra é metá. Metá é depois, é literalmente já já. Então, nós temos duas formas de interpretar esse texto e eu vou deixar você fazer a sua interpretação. Só que nenhuma delas muda o que eu tenho para falar a respeito desse tema. Um jeito de você interpretar esse texto é o seguinte: Jesus chega aos pés de Pedro. Pedro fala: o que o senhor vai fazer? Jesus fala: você não tem capacidade de entender o que eu vou dizer agora. Um dia você terá mais conhecimento e você vai entender futuramente, talvez daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 1 milênio, você vai entender o que está significando isso que eu estou fazendo. Esse é um jeito de entender esse texto. Mas tem um segundo jeito de interpretar esse texto, que é o jeito que eu interpreto esse texto, que Pedro fala para Jesus assim: o que o senhor está fazendo? E Jesus responde para ele assim: espera um pouquinho, deixa eu terminar, aí você entende. Já já você vai entender, deixa eu terminar, deixa eu molhar o bico, espera eu molhar o bico. Daqui a pouco, segura aí, você já vai entender, já te explico. E que me parece mais coerente, porque lá no verso 15 o Senhor vai explicar o que ele fez. E já a gente chega lá, mas o Senhor explica o que ele fez. Então o depois, o metá, é um depois imediato, é assim que terminou. Então o Senhor Jesus está lavando os pés, Pedro pergunta para ele: o que o Senhor está fazendo? Jesus responde: espera um pouquinho, deixa eu terminar que você vai entender. E tem gente que se senta na mesa de Jesus, que participa da nossa comunidade de fé, com um nível de ansiedade atropelando tudo. Esse era Pedrão. Não deixa Jesus trabalhar. Ansiedade estourando. Se movimenta apressado, afobado. E gente assim mudou na complexidade da vida. A nossa complexidade faz da gente pessoas que não deixa Deus trabalhar. Atrapalha até Deus se deixar. É que nós cremos que Deus é Deus soberano e nenhum de seus planos pode ser frustrado, amém? Mas se não fosse, ele atrapalhava até Deus. Diga-se de passagem, aconteceu isso lá com Sara, né? Então, Deus vai falar para Abraão, para Sara: eu vou te dar um filho, eu vou te dar um descendente, fica calmo. Já eram idosos, demorou um tempo, demorou outro tempo, Sara vai querer saber, deixa eu dar a mão para Deus, que eu acho que ele não percebeu a minha idade. Ô, Agar, faz o seguinte, deita lá com Abraão e dá um filho para ele, vamos ajudar Deus nesse processo aqui, vamos acelerar o processo aqui. E Agar teve um filho chamado Ismael. A promessa para Ismael também, assim como Isaac, será pai de grandes nações. E estamos aí. Pai dos muçulmanos, estamos aí, com os muçulmanos e os hebreus e os judeus lutando uma guerra que não acaba nunca. Por quê? Porque alguém decidiu dar uma mãozinha para Deus, tumultuar a vida de Deus. E a gente faz muito isso, não só com Deus, irmão, mas a gente faz isso entre nós. E os dois casos é um grande problema. Quando que a gente faz entre nós? Não tem um irmão teu que vai confessar um pecado para você?
que vai abrir o coração para você, para que você dê uma palavra de consolo, ou simplesmente não fale nada, mas ele possa abrir o coração para você, desabar, me derramar para você. E você presta atenção nos primeiros 30 segundos, depois disso, você já está elaborando resposta para ele na tua cabeça, não é verdade? Os primeiros 30 segundos, beleza, já entendi. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia online aqui, o que eu vou dizer para esse irmão? O irmão está falando. Ele quer ser ouvido por você. E você não deixa ele falar. Você só precisa, no teu ponto de vista, você só não pode passar vergonha. Imagina eu não ter nada para falar para esse irmão. Ele vai achar que eu não sou espiritual o suficiente, sábio o suficiente. Irmão, as pessoas precisam terminar de falar. Terminar de expor para você o que ela quer dizer. Como Jesus, ele queria ensinar uma última lição àqueles discípulos. E Pedro não deixou Jesus. O que está fazendo? Espera aí, já se entende, deixa eu terminar. Espera aí, irmão. Você não precisa me dizer nada, você só precisa me ouvir. Espera aí, irmão. Deixa eu terminar de falar. A gente é muito ansioso. E é possível que a gente esteja dificultando a vida dos nossos irmãos por esse tipo de comportamento. Pela ansiedade de interrupção dos nossos irmãos. E a gente precisa, novamente, viver relacionamentos mais cautelosos, mais cuidadosos, mais devagar. Não muito, porque também dá um comichão, mas mais devagar. Para que a gente preste atenção naquilo que nosso irmão está precisando. Não tem outro jeito de servir nosso irmão se a gente não ouvir o que ele está precisando. E a Igreja de Jesus, que daí é o terceiro item, ela tem uma missão com o nosso irmão. Abra comigo então no verso de número 12. Diz assim: depois de lavar os pés dele, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Irmão, é possível eu participar da mesa de Jesus, da comunidade de fé que declara Jesus nosso Salvador, sem não estar entendendo mais nada da missão. E eu ouso dizer que a igreja evangélica mudou. O tema é isso. Mudança. A igreja evangélica mudou. E muitas vezes a igreja evangélica ainda não entendeu a pergunta de Cristo. Vocês entendem o que eu fiz? Porque o que Jesus ensina para a relação em torno da mesa, a relação da sua igreja, é uma relação de serviço. Eu preciso ouvir o meu irmão para saber como eu posso servir o meu irmão. A gente vive relacionamento baseado em ritual. A gente vive relacionamento baseado em todo tipo de ação, menos na preocupação com respeito àquilo que aquela pessoa tem para me demandar. A missão de Deus na pessoa de Jesus é serviço, irmão. Jesus serviu os seus discípulos. Jesus serviu aos seus amados. E ele ensina, no verso 15, vocês entenderam? Deixa eu explicar para vocês o que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui é dar para vocês um exemplo. Vocês precisam seguir o meu exemplo. Eu sou Deus. Eu sou Deus entre vocês, o Emanuel. E eu estou servindo você, eu estou lavando os seus pés. Irmão, quem lavava os pés em torno da mesa eram os escravos. Eram os servos de níveis mais baixos social.
Jesus, ele saiu de um anfitrião, do lugar de anfitrião, do lugar de host da reunião. E aí ele vai lá no último lugar, lá embaixo, no lugar do servo, para dizer: é isso que você precisa fazer. Você precisa lavar o pé dos seus discípulos. E aí ele vai falar uma coisa muito interessante. Você, Pedro, você não precisa ser lavado inteiro porque você já tomou banho. Basta lavar os pés. Apesar de que tem gente aqui que não está limpo, não. O detalhe é que Jesus também lavou os pés dessa pessoa. E eu não sou fã de falar onde que está Judas. Se é no céu ou no inferno. Esse não é um assunto que faz parte da minha pauta, da minha agenda. Eu só sei que Jesus lavou os pés daquele homem. Ele fez o que precisava fazer por alguém que não fazia parte das leis seguidas. Era gente que era transgressor das leis. Gente que estava ali para matar. Gente que estava ali para vender. Gente que estava ali para conseguir dinheiro em troca daquela mesa, aos custos daquela comunidade de fé. E Jesus serve essa pessoa apesar disso, irmão. E aí ele vai dizer: eu sou Deus, Deus convosco, o Emanuel, e eu vou fazer isso para que vocês sigam o meu exemplo. Então, em torno da mesa de Jesus, há muito cuidado uns com os outros, há muito serviço, há muito amor, há muita disposição, há muita disponibilidade. Irmão, eu quero, no nome de Jesus, para encerrar aqui, para a gente ir partir para a mesa do Senhor, te incitar, te desafiar a viver uma vida em torno da mesa de Jesus, na comunidade de fé que você está, que Jesus te colocou, debaixo do cuidado com seus irmãos. Olha para os teus irmãos. Meu irmão, tem gente que não veio aqui hoje. Eu não conheço todo mundo ainda. Não precisa avisar o pastor. Pastor, fulano não veio, tá? Liga para ele. Pega você o telefone e liga para ele, irmão. Cuida dessa pessoa. Vê se está tudo bem com essa pessoa. Vê se realmente essa pessoa não veio porque ela está com alguma necessidade. Esse é o testemunho de Jesus em torno da mesa. E para encerrar, eu já citei Clóvis de Barros Filho, e uma vez perguntaram para ele o que a vida precisa para valer a pena. E ele diz: eu respondo essa pergunta olhando para a pessoa de Jesus de Nazaré. Quando eu olho para Jesus, o professor Clóvis falou, quando eu olho para Jesus, eu respondo essa pergunta da seguinte forma: que a vida precisa para valer a pena é permitir que o outro viva melhor do que viveria se eu não existisse. Olha que lindo. À luz de Cristo, tá? É permitir que o outro sorria um sorriso que se você não fosse, ele não sorriria. É permitir que o outro sinta a alegria que se você não estivesse, ele não sentiria. Aí sim, você terá vivido uma vida boa. Uma vida que valeu a pena. C.S. Lewis, num de seus livros, vai falar: Jesus não morreu por homens. Jesus morreu por cada um dos homens. Não morreu por vocês. Morreu por você, Everton. É quase como se só existisse o Everton no mundo. Ele morreria do mesmo jeito. Por você, Luane. Por você, Tiago. Por você, irmão. Jesus não morreu por homens. Ele morreu por cada um dos homens. Cada uma das mulheres. Jesus reconciliou tudo com Deus por você, irmão. Ele fez isso por você. Só que ele também fez isso por aquele teu irmão que você tem dificuldade de amar. No nome de Jesus. Vamos acolher esses irmãos à mesa de Cristo. Vamos entender que a mesa de Cristo é a mesa de amor. É a mesa de dizer: irmão, como é que eu posso te servir? No nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos.
Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por nos convidar a essa mesa que o Senhor é o anfitrião. O Senhor nos ensinou a repartir, a viver, a respeitar, a amar, a distribuir, a cuidar. Senhor, obrigado pelas lições que o Senhor nos ensina ao redor da tua mesa. E eu quero te pedir, Senhor, coloca no coração de cada irmã e cada irmão que está aqui essa noite ouvindo a tua palavra uma semente de cuidado, uma semente de ouvinte. Nós queremos nos tornarmos bons ouvintes para que nós possamos cuidar das demandas que nós estamos ouvindo. Nós queremos, Pai, estar na tua casa com as motivações do amor e não das motivações de recompensa, de retribuição. Pai, no nome de Jesus, nos livra disso. Queremos nos ser livres desse tipo de pecado, de relacionamento baseado no pecado, para que nós possamos viver cada dia mais relacionamentos baseados na graça, baseado no amor de Jesus. Eu peço, para a honra e a glória do nome acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor.